Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, existe a legislação. Professor, o que você está fazendo aí? Viemos aqui porque houve uma notícia importante a respeito do nosso concurso aí do TJ do Rio de Janeiro. A consolidação normativa da corregedoria, ela foi revogada. No lugar dela agora é o Código de Normas da Corregedoria. Mas não houve alteração do edital ainda, hein? Então, para que viemos aqui, professor? Viemos aqui para trazer as modificações que as duas normas apresentam, né? A diferença entre uma norma e outra. Para quê? A título de curiosidade. A princípio, hein? Lembrando que lá no edital tem uma previsão que pode ser, sim, alterado o conteúdo programático por meio de uma retificação do edital, né? Então, há a possibilidade, sim, de lá na frente, quando o concurso for retomado, ter essa retificação do edital. Acho que isso vale o seu like, hein? Então, se no canal, ative as notificações, deixe o seu like aí antecipado, coloque depois algo aqui nos comentários se tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo aí que traremos aqui nessa aula. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aula bônus aqui. Essa é a parte 1. Com quê? Com as alterações aí da consolidação normativa para o Código de Normas da Corregedoria. Mais uma vez eu vou aqui frisar que ainda não houve nenhum tipo de retificação no edital. Mas estaremos trazendo as modificações entre uma norma e outra. Já vou adiantando que não mudou muita coisa não. 90% aí do que você estudou continua perfeitamente válido. O provimento 82 aí de 2020, do início da semana, de segunda-feira, revogou a consolidação normativa, né? Criando o quê? O Código de Normas da Corregedoria da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a parte judicial, né? Então, ele revogou a consolidação na sua parte judicial. Aqui o edital, né? A previsão que pode sim haver a retificação. Vamos lá. A legislação com vigência após a data da publicação deste edital e as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação nas provas dos concursos públicos, em regra, né? Mas pode haver sim, nesse caso aqui, salvo por expressa divulgação em contrário, como através de uma retificação do edital, lá quando voltar ao concurso. Ou até antes disso, né? Eles podem já se antecipar e retificar o concurso aí para dar tempo dos concurseiros irem estudando. Então, antes de começar, eu quero que você faça uma conversão aí na sua cabeça. Vamos converter esses três conceitos aqui. Consolidação normativa, você vai substituir aí na sua cabeça em código de normas. Por que você está trazendo isso aqui, professor? Porque eu não vou ficar postando, colocando aqui todas as partes em que houve essa alteração de consolidação normativa para código de normas. Senão a gente ia colocar o novo código de normas todinho aqui. Então você vai fazer essa alteração aí na sua cabeça. Sempre que você vê consolidação normativa, você vai entender que agora é código de normas. Mesma coisa ali. Quando você vir escrivanias, ela vai ser substituída por cartório aí na sua cabeça. Se você assistiu às aulas, lá quando nós passamos por essa aula das escrivanias, a gente falou lá que elas são sinônimos de cartórios, né? Os cartórios judiciais. Mas agora cartórios já está aí no Código de Normas. Não há mais essa previsão de escrivanias. Foi substituído, né? Uma palavra pela outra. E sistema DCP, você vai substituir aí na sua cabeça por sistema informatizado. Porque sistema pode ser trocado, né? O sistema DCP pode ser trocado por outro tipo de sistema. Eles alterando para sistema informatizado, aí fica um negócio mais atemporal. Não vai ficar precisando trocar, atualizar a norma toda vez que mudar um sistema eletrônico lá no âmbito do tribunal. Então, sempre que você vê essas palavras aqui, você vai fazer a substituição automaticamente aí na sua cabeça. Me dê um exemplo aí então, professor. Vamos lá. Está aqui, artigo 2 das duas normas, né? Provimento. Então, você vai ver que não mudou nada a respeito do provimento, a não ser a substituição aí de consolidação normativa
para código de normas. O resto do conceito continua totalmente igual. Provimento, instrumento de caráter normativo, interno ou externo, por meio do qual a corregedoria organiza o quê? Órgãos e atividades. Visando o quê? Regulamentar, esclarecer e viabilizar a aplicação de disposições legais, bem como o quê? Consolidar normas atinentes à matéria de sua competência e modificar o quê? O Código de Normas. Antes era a consolidação, agora é o Código de Normas com a finalidade de quê? Normatizar os atos concernentes às serventias judiciais e os seus serviços. Então não mudou nada, só essa pequena alteração que você vai fazer a partir de agora aí na sua cabeça, consolidação normativa para Código de Normas. E agora vamos adentrar realmente nas modificações. Vamos lá. Aqui são as modificações da aula 1, né? A aula 1 da consolidação lá do nosso curso dos atos normativos. O que mudou na aula 1? Primeira coisa que mudou aí na aula 1 foi uma disposição a respeito do memorando. O que é o memorando? É um instrumento que estabelece a comunicação interna entre órgãos da administração, podendo conter o quê? Solicitação, recomendações ou informações. Memorando, comunicação interna, diferente do ofício. Ofício, comunicação exclusivamente externa. Aí o que mudou, professor? Esse final aqui foi acrescido, né? Devendo ser emitido obrigatoriamente de forma eletrônica. Por quê? Porque agora é tudo sistema informatizado. Então, o memorando lá no âmbito interno do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro vai ser emitido de forma eletrônica. É obrigatório, devendo, é uma obrigatoriedade ele ser de forma eletrônica. A gente vai ver que o ofício ele pode ou não ser de forma eletrônica. Então, essa é a diferença. Outra diferença entre memorando e ofício, né? A primeira, que o memorando é interno e deve ser de forma eletrônica. O ofício é exclusivamente externo e pode ou não ser de forma eletrônica. Então, aí a primeira alteração, né? Tá aí o nosso slide. Vamos ver o que alterou? Tá aí, ó. Código de Normas da Corregedoria acrescentou o quê? A obrigatoriedade da forma eletrônica para o memorando. Então, está aí a alteração. Vamos lá. Continuando aqui com as alterações. Mais uma disposição a respeito do memorando. A emissão de memorando deve ser realizada por quê? Meio eletrônico, com solicitação de confirmação de recebimento pelo destinatário que configurará o quê? A sua ciência e o início da contagem do prazo. Então, ele vai ser recebido de forma eletrônica. Antes falava o quê? Que ele ia ser recebido por e-mail, né? Não deixa de ser uma forma eletrônica, mas ele trocou essa disposição, hein? Então, muito cuidado. Antes ele falava correio eletrônico, agora ele vai falar o quê? Meio eletrônico. O memorando vai ser recebido por meio eletrônico, que vai configurar a ciência e o início da contagem do prazo. Tá aí? Sempre que você vê o X é porque tem algo que mudou, né? Então, 2x aí, duas alterações. A primeira aí deve ser realizado por meio eletrônico, o memorando. E a segunda ali falava dos anexos, aí também não está mais valendo. Então, vamos passar aqui. Agora para quê? Para o ofício. Aqui, terceira alteração. Você pode ver que os conceitos não foram totalmente alterados. Eles acrescentaram ou modificaram alguma coisinha, mas na estrutura dele continua igual. Vamos aqui ao ofício. Ofício, instrumento que estabelece o quê? Comunicação externa com os agentes que não integram o Poder Judiciário lá do Rio de Janeiro. Ofício exclusivamente externo, hein? Vai conter o quê? Solicitações, recomendações ou informações. E o que foi acrescentado aqui? Devendo ser encaminhados, se possível, de forma eletrônica. Diferente lá do memorando. O memorando é obrigatório ser de forma eletrônica. Aqui é se possível. Por quê? Porque aqui você vai se comunicar com órgãos externos ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro, né? Pode haver um órgão que não tenha ainda o sistema eletrônico, aí você vai ter que mandar um ofício de forma física, né? Então, aqui, devendo, se possível, ser de forma eletrônica. Se não for possível, aí você vai mandar de forma física. Tá aí o slide e o que alterou, tá aí, ó, que foi acrescentado, né? Devendo ser, se possível, de forma eletrônica. Continuando, só um recadinho antes, aqui na descrição do vídeo está o PDF dessa aula aqui com as alterações. Então, você baixa aí na descrição do vídeo e acompanha a aula. Mesmo depois para acompanhar a lei, né? Quando você estiver estudando e se houver a retificação do edital. Então, vamos continuar aqui.
Mais uma alteração. Agora falando aí da rotina administrativa e do manual. Então, a rotina administrativa e o manual deverão ser divulgados pelo meio que melhor atender os objetivos, sempre de forma eletrônica. Isso aqui mudou, né? Antes, eles deveriam ser divulgados por veículo próprio. Agora, isso não está mais válido. Agora, ele vai ser divulgado pelo melhor meio que atender os objetivos e sempre de forma eletrônica. A rotina administrativa e o manual. Aqui são outros atos administrativos, né? Vamos lá, da corregedoria. Aí, rotina administrativa e o manual. Rotina administrativa é o quê? Instrumento que estabelece a forma de execução de processos de trabalho expedida conforme determinada na rotina administrativa geral. E o manual vai ser complementar à rotina administrativa. Documento complementar à rotina, que vai reunir informações acerca de informativos, softwares, produtos, serviços e informações para usuários internos ou externos. Informações que devam permanecer em separado da rotina administrativa, expedido conforme a rotina, né? Então, aqui, manual e rotina, você vê lá na aula 1 da consolidação. Eu explico bem direitinho lá todos esses termos aqui. Então, vamos ver o que alterou aqui. Daí, deverão ser divulgados por meio do que melhor atender os objetivos, sempre de forma eletrônica. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Aí o slide, baixem o PDF aqui na descrição do vídeo. Prosseguindo, meios de comunicação entre os serviços judiciários. Quais os meios de comunicação entre os serviços judiciários? A gente viu lá que são 5, né? Houve uma modificação em um deles. Saiu o fax, né? Bem obsoleto, foi extirpado aí e entrou um malote digital. A gente via ele de vez em quando aí na consolidação, agora ele está bastante frequente aqui no Código de Normas da Corregedoria. Então, quais são os meios de comunicação dos serviços judiciais? Malote digital, telefone, correio eletrônico, via postal e mensageiro. Esses 5 aí. Saiu fax, entrou malote digital. Essa é a alteração, tá vendo? X aí é sinal que há modificação. Tá aí. Saiu o fax, entrou o malote digital e saiu também esse complemento, que dizia que ia se preferir o que melhor atendesse a finalidade, melhor atendesse o serviço. Agora vai se preferir sempre o meio eletrônico. Deixa eu ver se eu estou na frente. Não, não estou. Então, vamos prosseguir aqui. Aquela observação ali embaixo continua, né? O servidor vai anotar nos autos e documentos e registro próprio a hora, dia e o meio utilizado. E também a síntese da comunicação, se essa não estiver documentada. O resto continua igual, só mudou essas observações. Outra coisa que foi extirpada aqui, que já falamos, fax. O tópico de fax aqui do edital foi abolido. Não tem mais fax aqui no Código de Normas da Corregedoria. Quando você for estudar, se houver a retificação do edital, você vai pegar os temas, os tópicos e vai procurar os mesmos tópicos no Código de Normas. São todos iguais. Então, só mudou isso aqui, né? Saiu o tópico de fax do Código de Normas da Corregedoria. Não existe mais. Do artigo 98 ao 191, lá da consolidação, não tem mais. E passamos aqui pelas modificações da aula 1. Você viu que foram poucas modificações, né? Modificações pontuais. Agora vamos para as modificações da aula 2, aqui da função correcional. O que mudou na aula 2? A respeito de correção de função correcional. Começando aqui pela correção geral ordinária, que mudou aí, será realizada anualmente, preferencialmente pelos juízes de direito titulares ou em exercício. Então, antes ela era feita por quem? Por juízes de direito. Não falava qual ia ser o juiz. Agora, ela vai ser feita pelo juiz titular daquela vara, juizado, comarca, ou pelo juiz que estiver em exercício lá. Por exemplo, o titular está de férias, aí vem outro que vai assumir enquanto isso, então ele que vai fazer a correção geral ordinária, por meio de formulário próprio e obrigatório nos serviços judiciais e auxiliares, podendo, a critério do corregedor ou do juiz dirigente do núcleo regional, ser designado outro juiz. Então, pode ser o juiz titular,
ou se ele estiver afastado, o juiz que estiver lá em exercício ou outro juiz qualquer designado por quem? Pelo corregedor ou pelo dirigente do núcleo regional. Devendo ser entregue relatório até 21 de novembro. Outra alteração aqui, os juízes de direito titulares ou em exercício presidirão as correições ordinárias nos respectivos juízos, salvo determinação em contrário do corregedor. A gente já viu aqui, ele está sendo redundante, né? Então, o juiz titular ou o que estiver em exercício vai presidir lá a correção geral ordinária, salvo se o corregedor ou o dirigente do núcleo regional disser de outra forma que vai ser outro juiz. Continuando, a correção geral ordinária abrangerá simultaneamente o gabinete, os cartórios e existindo pendências ou irregularidades, o juiz deverá elaborar plano de ação. Esse aqui a gente vai ver bastante a respeito desse plano de ação. Sempre que alguém lá vê alguma irregularidade, vai ter que fazer um plano de ação. Com o quê? Com a proposta de resolução daquela irregularidade. Então, é isso que vemos aqui. Deixa eu sair da frente. Pronto, tá aí. Não havendo irregularidade a sanar, os autos serão arquivados após a ciência do juiz auxiliar ou do corregedor. Mais detalhes aqui. Não temos o slide dessa parte aí da correção geral ordinária, né? Porque não havia muita coisa nova ali, né? Então, vamos aqui, correção extraordinária. O que mudou na correção extraordinária? A correção extraordinária consiste no quê? Fiscalização excepcional a qualquer tempo. Então, ele vai abranger o quê? Os serviços judiciais e os serviços auxiliares da comarca também. Antes era apenas nos serviços judiciais, agora é nos serviços judiciais e nos serviços auxiliares. Então, você vai lá poder estar sofrendo uma correção extraordinária, hein? Lá quando estiver trabalhando. As correções extraordinárias serão determinadas por quem? Pelo Corregedor Geral de Justiça, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer juiz em exercício nas unidades judiciais ou administrativas e também a requerimento do interessado. Antes, o corregedor ia fazer só nos casos previstos em lei, na legislação ou quando ele achasse necessário. Agora, ele tem 3 formas de fazer a correção extraordinária. De ofício, quando ele entender para o bem fazer, ou a requerimento do juiz titular lá, ou a requerimento de algum terceiro interessado. Então, agora tem 3 possibilidades aí de haver essa correção extraordinária. Vamos ver aqui no quadro. Tá aí o slide, tá vendo que tem X, tá taxado ali, então isso não está mais valendo. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem a alteração. Tá aí a primeira alteração, né, que vai abranger os serviços judiciários e também os serviços auxiliares da comarca. E quando ela vai ser determinada? De ofício pelo corregedor, a requerimento do juiz em exercício ou algum terceiro interessado pode fazer esse requerimento. Então, são aí as modificações. Tá aí o plano de ação, hein? Bastante recorrente agora nesse código de normas. Então, vamos lá. Aqui, o chefe de serventia vai apresentar ao juiz em exercício na unidade em até 30 dias da assunção do serviço judicial relatório circunstanciado acerca do estado da serventia, acompanhado de plano de ação específico para sanar os problemas identificados, se for o caso. Aqui está falando quando mudar o chefe de serventia, né? Quando assumir um novo chefe de serventia, ele vai ter que fazer uma inspeção lá nos serviços da serventia para ver como está. Se ele encontrar alguma irregularidade, ele vai fazer um relatório com um plano de ação agora, hein? Sempre que existir alguma irregularidade, essa autoridade que estiver fazendo alguma inspeção, ele vai ter que fazer um plano de ação, além do relatório, é claro, né? Mas vai ter que ter um plano de ação aí com o que ele acha que deve ser feito para sanar essas irregularidades. É o que está falando aqui, né? Modificou lá tudo por conta disso aqui, né? Ele vai ter que fazer um plano de ação. Antigamente não tinha esse plano de ação e também modificou aqui a forma como ele vai dar seguimento ao relatório e ao plano de ação. Agora ele vai entregar direto pro juiz lá em exercício. Esse juiz vai pegar o plano de ação e ele vai ver se houver irregularidade. Se ele entender que há, ele vai mandar determinar o quê? A correção
especial, vai mandar direto lá fazer a correção especial. Aí depois ele manda esse plano lá para o dirigente do núcleo regional. Aí o dirigente do núcleo regional vai analisar, pois bem, está resolvido, beleza, devolve lá para o juiz. Ou se ele vê, vixe, o negócio está preto aqui, está feio, aí manda para o corregedor solicitando o quê? Inspeção, fiscalização ou correção extraordinária. É tudo isso aí. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor o que eu estou falando. Aí, o plano de ação apresentado será ratificado ou modificado pelo juiz, que pode, por solicitação do chefe de serventia ou de ofício, ele mesmo entender, determinar a realização do quê? Da correção especial ou de apuração imediata das irregularidades. O plano de ação será encaminhado para quem? Depois do juiz decidir o que vai fazer. Ele vai encaminhar para o juiz do núcleo regional, que poderá fazer o quê? Devolver para esse juiz da unidade, caso não contemple ações para tratar todas as pendências identificadas no relatório. Podendo, se o negócio estiver feio lá, fazer o quê? Recomendar à corregedoria a realização de quê? Fiscalização, inspeção ou correção extraordinária. Então, aí estão as modificações, né? Então, tá aí, chefe de serventia vai fazer o quê? Remeter relatório circunstanciado acerca do estado da serventia em 30 dias da assunção do serviço. Isso aí não mudou. O que mudou é o quê? Acompanhado do relatório, vai ter que ir o plano de ação. Com o quê? Com o que ele entende que tem que ser feito para sanar essas irregularidades. Aqui, agora, uma coisa nova, uma disposição nova que não havia na consolidação. Os juízes removidos ou juízes promovidos deverão realizar o quê? Correção especial. Esses juízes removido ou promovido, quando ele assumir a sua comarca, sua vara, ele vai ter que fazer uma correção especial. É obrigatório lá na serventia, com a adoção das mesmas regras da correção ordinária, inclusive utilizando o mesmo modelo de relatório. Quando ele vai fazer? No prazo de 30 dias da data que ele entrar em exercício. Então, é obrigatório, quando o juiz for removido ou promovido, ele fazer uma correção especial. A correção especial também será realizada nas hipóteses previstas no artigo anterior. Era aquele lá do chefe de serventia. Quando ele assumir, ele vê lá que tem bagunça, aí ele pode solicitar também ao juiz em exercício que faça a correção especial. É o que está falando aí. Mais disposições aqui sobre a correção extraordinária. Agora é sobre o procedimento da correção extraordinária. Você pode ver que não foi tudo que foi modificado, não. Ó. Já vamos no inciso 5 e no inciso 6. Os anteriores não mudaram nada. Aqui vamos ter algumas pequenas alterações. Então, procedimentos básicos da correção extraordinária. Já pulando para o inciso 5º, é claro, né? Os outros continuam inalterados. No prazo máximo de 10 dias, será encaminhada cópia do relatório mencionado no inciso anterior ao juiz de direito e ao chefe de serventia, facultando a estes manifestarem sobre os mesmos no prazo de 5 dias. No caso que as medidas a serem tomadas exijam urgência, o relatório será encaminhado em momento imediatamente posterior àquelas para os fins do inciso 5º. O que está falando aí? Entendi? Foi nada. Então, foi determinada a correção extraordinária lá na serventia de determinado juiz. Aí o corregedor vai e manda alguém lá, outro juiz, fazer a correção extraordinária. Então, esse juiz tem lá sua equipe fazendo a correção e eles apuram várias irregularidades. Aí ele vai fazer o quê? Fazer um relatório e vai encaminhar cópia dessas irregularidades, cópia do relatório, para quem? Para o juiz em exercício e para o chefe de serventia, no prazo de 10 dias. Agora é obrigatório. Anteriormente, ele poderia mandar o relatório. Agora ele é obrigado a mandar o relatório. Ele tem que fazer o relatório com as irregularidades e mandar para o juiz em exercício e para o chefe de serventia. E eles vão ter 5 dias aí para se manifestarem a respeito dessas irregularidades, né? Se for um negócio muito grave e exigir urgência, aí eles resolvem o problema e depois mandam o relatório. Antigamente, no caso de urgência, não mandava o relatório mais.
Se tivesse urgência, eles resolviam e não mandavam relatório nenhum. Agora eles têm que mandar o relatório. Eles resolvem o problema e mandam o relatório posteriormente. Tá aí, taxado, X é sinal que há modificações, né? Tá aí, prazo máximo de 10 dias, relatório com a conclusão da correção será encaminhado a quem? Ao juiz de direito e ao chefe de serventia, no prazo máximo de 10 dias. Então, agora é obrigatório, facultando a esses se manifestarem no prazo de 5 dias. Aí, outra modificação, caso que as medidas a serem tomadas exijam urgência, o relatório será encaminhado em momento posterior. Antes não ia mais mandar o relatório no caso de urgência. Então, mais uma modificação aí. Agora sobre fiscalização judicial. Constitui atividade de apuração de notícia de irregularidade. Sempre que houver alguma denúncia de irregularidade, eles vão apurar essa irregularidade aí, né? Por meio da fiscalização judicial. Antes era o quê? Decorrente de possíveis irregularidades. Mudou apenas as palavras aqui, né? O conceito, o entendimento é o mesmo. Mudou só a forma de cobrar aqui. Eu trouxe por quê? Porque vai que ele copia e cola, né? Para você não se atrapalhar, se houver a retificação do edital, é claro. Então, fiscalização judicial constitui o quê? Atividade de apuração de notícia de irregularidade em serventia judicial ou auxiliar do juízo. E o que foi acrescentado aqui? Exercida pela Corregedoria Geral de Justiça. Antes não falava quem fazia a fiscalização judicial, né? Poderia ser um juiz designado lá pela Corregedoria, mas agora está falando aqui que vai ser feita pela Corregedoria Geral de Justiça. Quando? De ofício, eles entenderem por bem fazer ou a requerimento de interessado. Então, é isso aí que acrescentou. Tá aí, ó, um xizinho que modificou. Tá aí, fiscalizações judiciais em serventias judiciais ou auxiliares do juízo. É a apuração de notícia de irregularidade exercida pela Corregedoria Geral de Justiça, de ofício ou a requerimento. Então, vamos para a próxima aqui. Agora é inspeção judicial, né? Nós vimos que tem dois conceitos lá naquele slide, né? Fiscalização judicial e inspeção judicial. Agora, inspeção judicial, bem mais alterações aí, né? Então, inspeção judicial é o quê? É a verificação destinada a coletar informações de interesse da administração. Isso aqui está igual. O que mudou aqui? Vai ser de forma presencial ou remota. Pode ser tanto remotamente pelo sistema, eles analisam o sistema, ou indo lá na serventia, visando o quê? Corrigir possíveis irregularidades, bem como o quê? Melhoria dos indicadores da unidade inspecionada. Então, tem 3 alterações aí, né? Forma presencial ou remota para corrigir possíveis irregularidades, bem como a melhoria dos indicadores de desempenho. Então, várias modificações aí. Agora aqui, bem importante, quem vai mandar, quem vai pedir, quem vai dar ordem, quem vai solicitar. Então, vamos lá. Quem vai determinar, quem vai mandar fazer inspeção judicial? Corregedor e juízes auxiliares da Corregedoria. Só esses mandam. Eles determinam que seja feita inspeção judicial. E quem pede? Juiz dirigente do núcleo regional, juiz de direito e chefe de serventia. Qual foi a alteração? Antes, o juiz dirigente do núcleo regional também mandava fazer a inspeção judicial, ele determinava. Agora, ele não pode mais mandar, ele tem que pedir. É isso que modificou aí. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Então, as inspeções judiciais serão determinadas por quem? Corregedor e juiz auxiliar da Corregedoria. Só esse. E vão ser realizadas a pedido de quem? Do juiz dirigente do núcleo regional, juiz de direito ou chefe de serventia. Sendo constatada a irregularidade ou deficiência nos indicadores, será formulado plano de ação, que será assinado pelo magistrado em exercício e pelo chefe de serventia. Hein? Então, apurou irregularidade, plano de ação para resolver as irregularidades, né? Continuando aqui, voltando aqui ao nosso slide da inspeção judicial e das fiscalizações, né? Agora, o que mudou com as inspeções? Tá aí, ó. Foi acrescentado, né? No caso, forma presencial ou remota, visando corrigir possíveis irregularidades, bem como a melhoria dos indicadores. Se for constatada alguma irregularidade, plano de ação. O resto continua tudo igual. Então, prosseguindo para
a próxima. Aí também a parte quem manda e quem pede, né? Vendo que o X ali, juiz de direito dirigente do núcleo regional não pode determinar mais, ele vai pedir. Então, ele perdeu aí uma das suas atribuições, né? Perdeu não, ele foi rebaixado, né? Então, continuando aqui, ainda na função correcional, aqui também tem correspondência aqui com a norma anterior, né? É coisa nova. A cada período de 3 anos será realizada pela Diretoria de Fiscalização Judicial e pelo Núcleo Regional, sem prejuízo das verificações à distância promovidas pela Corregedoria, pelo menos uma inspeção presencial em todas as unidades judiciárias e serviços auxiliares da onde? Da primeira instância. Então, a cada período de 3 anos tem que ser realizada no mínimo uma inspeção presencial, fora as outras que eles fazem no próprio sistema, nas unidades judiciais e serviços auxiliares da primeira instância. Então, pelo menos uma vez a cada 3 anos, inspeção presencial. O planejamento priorizará quem? A realização de inspeção nas unidades de desempenho mais insatisfatório. Então, eles vão priorizar quem vai ser primeiro inspecionado presencialmente, vão ser aquelas unidades que têm um desempenho abaixo do normal, né? Então, não tem correspondência, então não tem slide, né? É coisa nova. Passamos aqui pela segunda aula, vamos para a terceira aula aqui dos recursos, hein? Mais um lembrete aqui, se não baixou o PDF, descrição do vídeo, o primeiro link. Então vamos lá, terceira aula, modificações da terceira aula dos recursos aqui, bastante importante, pessoal. Muito prazo mudou aqui, hein? Então vamos ficar atentos. Vamos lá. Das decisões proferidas pelo corregedor, caberá pedido de reconsideração no prazo de quê? 8 dias úteis. O que mudou, professor? Antes eram 8 dias corridos, agora são 8 dias úteis, hein? Exclui sábados, domingos, feriado, vai excluir tudo isso aí. 8 dias úteis, contados de quando? Da ciência da decisão ou da publicação no órgão oficial. Então, mudou o prazo e acrescentou aqui a ciência da decisão e a publicação no órgão oficial, que vai dar início à contagem do prazo. Outra coisa que foi acrescentada é o quê? No ato da interposição do pedido de reconsideração, o requerente tem que comprovar o recolhimento das custas. Antes falava que ele tinha que comprovar, mas não dizia como. Ele vai comprovar como? Com a GERJ administrativa, né? O boleto pago lá da GERJ com os valores das custas. É assim que ele vai comprovar. Tá aí, cheio de taxado, taxado ali, X e alteração. Cadê? Tá aí, ó. Alteração do prazo, 8 dias corridos foram substituídos por 8 dias úteis, a partir da ciência ou da publicação. E a forma de comprovar aqui o recolhimento de custas será por meio da GERJ administrativa. Deixa eu sair aqui da frente novamente, que eu fiquei muito na frente dos slides. Aí, para você ver melhor. Voltando. Prosseguindo. Agora, passamos aqui pelo pedido de reconsideração, agora recurso administrativo. O que mudou? Mesma coisa, mudou o prazo. Antes eram 8 dias corridos, agora são 8 dias úteis da ciência da publicação ou na publicação no órgão oficial. Também vai ter que comprovar as custas aqui mediante a GERJ administrativa, mesma coisa, mudou o prazo para dias úteis, 8 dias úteis e a GERJ. Daí o X quer dizer que tem coisa desatualizada, mudou o prazo, 8 dias úteis que começa a correr da ciência ou da publicação e as custas serão comprovadas por meio da GERJ administrativa. O resto continua tudo igualzinho. Prosseguindo, pessoal. Tá aí. Mais coisas aqui sobre o recurso administrativo, hein? A insuficiência no valor do preparo no recurso administrativo poderá implicar deserção se o recorrente intimado não vier a supri-la no prazo de 5 dias. Qual é a diferença? Agora poderá implicar a deserção, a insuficiência no valor do preparo. Você pagou a menor, então ele vai dar 5 dias aí para você complementar o valor aí do preparo. Se você não pagar, poderá haver a deserção, poderá haver a perda do prazo para o recurso. Agora, antigamente,
implicaria deserção, era uma obrigação. Agora poderá aplicar uma deserção aí no caso de insuficiência do preparo. Daí taxado ali, ó, e o que foi modificado, né? Agora poderá haver a deserção, antes era uma obrigação haver a deserção. Se o requerente que não pagou tudo, pagou a menor, ele não complementar no prazo de 5 dias, cabendo exclusivamente ao Conselho da Magistratura a eventual aplicação da deserção. E se ele não pagar, a ausência de recolhimento, deserção imediata. Isso aí não mudou. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Daí, baixem o PDF na descrição do vídeo. Prosseguindo. Notícias de irregularidades. Aqui é o procedimento sigiloso administrativo de reclamação e representação judicial. Aqui é quando o magistrado está sendo acusado de alguma irregularidade, né? Então, vamos lá. Notícias de irregularidades atribuídas a magistrado de primeiro grau serão distribuídas aonde? Divisão de protocolo administrativa. Isso aqui foi o que foi modificado. Modificou só o órgão onde vai ser distribuída essa notícia de irregularidade. Agora é na divisão de protocolo administrativo. Antes era em outro departamento lá. Também foi alterado isso aqui, bem importante, hein? Os processos terão caráter sigiloso, isso aí não mudou, e serão distribuídos e tramitarão aonde? No PJE da Corregedoria, que é o sistema próprio da Corregedoria. Então, essas notícias de irregularidade vão tramitar aí no PJE da Corregedoria. Mudou, né? Antigamente ia ser autuado, numerado, ia ter um processo físico lá, agora é tudo eletrônico. PJE da Corregedoria. Isso aí que foi modificado, X ali, vamos ver? Tá aí, ó. Terão caráter sigiloso, continuarão caráter sigiloso, obviamente, e serão distribuídos e tramitarão no PJE da Corregedoria. Então, e aquela alteração ali do começo, né? Então, prosseguindo, vamos lá. Agora, vamos ver aqui aquele processo, o rito aqui do processo da notícia de irregularidade, né? Nós vimos isso aqui bem direitinho na aula 3. Vou deixar todas as aulas aqui no card, hein? Se você não assistiu, dê uma olhada lá, baixe esse PDF e se você quiser se antecipar, aí você já pode fazer as anotações no seu material. Lembrando que ainda não teve modificação no edital, hein? Que isso fique bem claro. Vamos lá, continuando. Cumprindo os requisitos estabelecidos no artigo 107, o magistrado será notificado pelo sistema do PJE-COR da Corregedoria para prestar informações no prazo de 5 dias, devendo as informações serem encaminhadas através do mesmo sistema eletrônico. No caso de férias, afastamento do magistrado, as mensagens eletrônicas serão encaminhadas a ele no primeiro dia útil seguinte ao retorno. O que está falando aí? Tem o procedimento lá para essas notícias de irregularidade. Começa com a notícia, alguém denuncia o magistrado por alguma coisa de primeiro grau. Aí vai acontecer o quê? Se tiver algum fundamento, eles vão ver os requisitos da petição que denunciou. Se tiver tudo ok, eles vão notificar o magistrado para dar esclarecimentos no prazo de 5 dias. Por onde? Vai notificar pelo PJE da Corregedoria e ele vai responder também pelo PJE da Corregedoria. Se ele estiver afastado, então ele só vai receber essa notificação para responder depois que voltar, né? Então, no primeiro dia útil seguinte após a volta. É o que está falando aí. A decisão que determinar o arquivamento caberá recurso no prazo de 8 dias. Aqui, acredito eu que sejam 8 dias úteis. Por quê? Porque todos os prazos aqui, a princípio, estão sendo 8 dias úteis. E aqui, uma hora ele fala 8 dias úteis, outra hora ele fala 8 dias normais. Eu acredito que seja aqui 8 dias úteis. Então, vou tratar como se fosse 8 dias úteis, mas aqui está como está lá na norma, hein? Então, vamos lá. Da decisão que determinar o arquivamento, caberá recurso no prazo de 8 dias úteis, que deverá ser interposto através do quê? Sistema eletrônico da Corregedoria, o PJE da Corregedoria. Interposto o recurso, o magistrado será notificado para apresentar resposta no prazo de 8 dias úteis. Então, o que está falando aí? Então, você noticiou lá a irregularidade do magistrado, preencheu os requisitos da petição, aí mandaram a notificação lá para o magistrado responder, ele respondeu no prazo de 5 dias.
Aí, tanto a denúncia como a resposta foi lá para o corregedor, ele vai analisar as duas. Se ele não vê nenhum fundamento nessa denúncia, ele vai arquivar de plano, de imediato. Então, dessa decisão que ele determina o arquivamento de imediato, cabe recurso para o órgão especial, aí no prazo de 8 dias úteis, que vai ser interposto através do próprio sistema do PJE da Corregedoria. Então, se ele de plano não vê nada, arquiva de plano que cabe recurso. Se ele entender que há algum fundamento, ele vai proceder à instrução. Aí teve a instrução e ao final ele vai dar uma decisão. Então ele pode dar uma decisão de arquivamento. Dessa decisão de arquivamento no final, aqui já estamos no final do processo, cabe recurso também para o órgão especial no prazo de 8 dias úteis pelo sistema do PJE da Corregedoria. E ele pode entender que sim, há indícios e solicitar ao órgão especial que abra o PAD, né? Então, o PAD contra magistrado é feito no órgão especial, lá no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Não é o corregedor que faz, hein? É o órgão especial. Então, nós vamos ver isso aqui no nosso quadro. Deixa eu sair aqui da frente para vocês terem uma visão geral. Foi o que eu acabei de falar aí, né? Todo o procedimento eu acabei de explicar, mas está aí o quadro, né? Notícia de regularidade, vai ter uma notícia de regularidade. Se preencher os requisitos, tá aí. O magistrado será notificado pelo sistema do PJE-COR para dar informações no prazo de 5 dias, devendo dessas informações também pelo sistema. Se ele não achar nada, ele pode arquivar de plano, aí vai caber recurso no prazo de 8 dias úteis. Para quem? Para o órgão especial. Então, se ele entender que há fundamento, ele vai proceder à instrução. Lá no final, quando encerrada a instrução, ele tem duas opções. Ou ele determina o arquivamento, se não encontrar nada, aí vai caber recurso também ao órgão especial, prazo de 8 dias. Ou se ele entender que há fundamento na denúncia, ele vai encaminhar proposta de PAD ao órgão especial. É isso que está dizendo aí. Então, vamos prosseguir aqui. Passamos aqui pela aula 3 de recursos, aula 4, última aula de hoje, últimas modificações de hoje, hein? Até a aula 4. Não, a gente vai ver até a aula 5, perdão. Então, vamos lá. Dos deveres dos responsáveis pelo gerenciamento das varas. Aqui modificou também no título. Não é mais serventias. Aqui são dos deveres e responsáveis pelo gerenciamento das varas. Então, vamos ver o que modificou na aula 4. Vamos começar vendo as atribuições do chefe de serventia. Várias atribuições ele tem, inúmeras mesmo, mais de 50. Mas já vimos isso aqui na aula, eu deixarei no card. E vamos ver só as alterações. Começando aqui pelo inciso 7º. Tá vendo que já pulou um bocado, né? Então vamos lá. Cabe ao chefe de serventia o quê? Controlar mensalmente a produtividade dos serventuários. Também cabe a ele o quê? Acompanhar mensalmente os relatórios estatísticos da serventia. Então ele vai acompanhar tanto os funcionários como a produtividade da serventia como um todo. Isso aqui foi acrescentado, não tinha anteriormente. Então não temos slides sobre isso, né? Pulando outra vez aqui já para o 22. Cabe ao chefe de serventia fazer o quê? Prestar informações sobre o andamento do processo ou designar servidor para fazê-lo, inclusive por e-mail funcional dentro do horário de expediente forense, que mudou aí. Antes era vedado dar informações do processo por telefone ou por e-mail, agora é permitido, se por e-mail funcional durante o horário de expediente. Era o que está falando aí. X aí, professor? Alteração, hein? Tem uma seta lá em cima, esqueci de tirar. Então, vamos ver aqui. O chefe de serventia vai prestar informação ou designar servidor para fazê-lo, sobre o andamento dos processos, é claro, né? E alteração, inclusive, por e-mail funcional, dentro do horário de expediente. Então, pode sim prestar informação do andamento do processo por e-mail funcional durante o expediente. Outra modificação aqui das competências do chefe de serventia, pulando outra vez para o 35, inciso 35. Cabe ao chefe de serventia o quê? Certificar com antecedência de pelo menos 3 dias de antecedência, se todas as diligências necessárias
para a realização das audiências foram concretizadas, suprindo irregularidades ou omissões e fazendo conclusão dos autos ao juiz, que modificou o prazo, hein? 3 dias da audiência. Ele tem que fazer essa apuração pelo menos 3 dias antes da audiência. Anteriormente eram 5 dias, era um prazo maior, né? Então diminuiu o prazo aí para o chefe de serventia fazer essa averiguação se está tudo ok, né? Com antecedência de pelo menos 3 dias. Aí o X, aí as alterações. Então ele vai certificar com antecedência de pelo menos 3 dias, suprindo irregularidades ou omissões e, por fim, fazendo concluso os autos ao juiz. Ele pode designar também o servidor para fazer isso daí. Pulando aqui mais uma vez, 37. O chefe de serventia vai fazer o quê? Abrir diariamente o correio eletrônico e o malote digital, ou designar servidor para fazê-lo. Antigamente não tinha o malote digital aí nessa disposição, agora ele bem recorrente aqui na nossa norma, né? Isso aí foi acrescentado. Cadê, professor? Lá embaixo, ó. Abrir diariamente o correio eletrônico ou designar servidor para fazê-lo. E incluiu, ele vai ter que abrir também o malote digital para ver se tem alguma coisa lá, né? Prosseguindo aqui, artigo inciso 40. O chefe de serventia vai zelar pela exclusão das mensagens, petições a serem juntadas, no caso em que comprovadamente seja impossível a juntada de petições, na forma prevista nesse Código de Normas. Mudou o quê? Saiu o sistema DCP, lembra do sistema DCP? Não tem mais, falava ali no meio, tá vendo que está taxado, e também modificou o Código de Normas, a consolidação normativa para Código de Normas. Então, essas alterações aqui a gente já havia falado lá no início da aula. Você tem que fazer essa mutação aí na sua cabeça. Consolidação para Código de Normas, escrivanias para cartórios e sistema DCP para sistema informatizado. Então, cadê, professor? Está ali embaixo, ó. Taxado, tá vendo? O sistema DCP está taxado, aqui não está mais valendo. Chefe de serventia vai zelar pela exclusão da mensagem petições a serem juntadas, quando? Na forma prevista no Código de Normas e nos casos em que comprovadamente seja impossível a juntada de petições, né? Impossível juntar petições, aí o chefe de serventia pode excluir essa mensagem. Eu vou deixar aqui a aula 4 que eu explico bem direitinho isso daí, né? A gente fez até uma alusão ao caixa do supermercado, né? Quando tem que cancelar o item. Aí tem que chamar o fiscal. Aqui ele tem que chamar o chefe de serventia. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Aí, ó. Baixem o PDF na descrição do vídeo. Prosseguindo. Inciso 41 aqui. Bastante atribuição entre os chefes de serventia. Coube verificar mensalmente relatório de autos paralisados há mais de 30 dias, encaminhando imediatamente ao magistrado. Que mudou aí? Agora ele tem que encaminhar imediatamente. Antigamente ele tinha um prazo de 48 horas. Ele averiguava mensalmente lá se havia algum processo paralisado, autos paralisados por mais de 30 dias, e ele tinha 48 horas para fazer conclusão ao juiz. Agora ele tem que fazer conclusão imediatamente, se os autos estiverem paralisados lá por mais de 30 dias. Tá aí, ó. Isso aí está lá na aula 10, se eu salvo engano. Está lá na frente. Por que eu botei aqui? Porque também é uma competência do chefe de serventia. Está deslocada, né? Estava deslocada na consolidação, também está deslocada no Código de Normas. Então, eu trouxe aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que modificou aí? Verificar, o chefe de serventia tem que verificar mensalmente relatório de autos paralisados há mais de 30 dias, encaminhando imediatamente ao magistrado. 48 horas, não tem mais esse prazo, tem que ser imediatamente. Mais uma aqui. Agora vamos ver o que o chefe de serventia vai fazer quando a serventia mudar de instalação, né? Quando ela for deslocada lá do seu local. O chefe de serventia, assim como o dirigente da unidade organizacional, quando da instalação ou mudança de suas dependências da serventia, caberá o quê? Comunicar ao órgão da Diretoria Geral de Apoio Jurisdicional, responsável pelo cadastro das serventias judiciais, qualquer alteração ocorrida nos dados cadastrais lá da serventia, né? Então, se modificar alguma coisa, mudou de endereço, mudou o nome da rua, mudou qualquer coisa, mudou o número do telefone, então eles têm que comunicar a quem? A esse órgão aqui.
o órgão da Diretoria Geral de Apoio Jurisdicional. Antigamente não havia essa especificação do órgão, né? É um órgão aí dessa diretoria. Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Quando a instalação ou mudança de suas dependências, o chefe de serventia ou o dirigente da unidade organizacional vai comunicar a quem? Ao órgão da Diretoria Geral de Apoio aos órgãos jurisdicionais, com cópia da ata de instalação e os dados. Então, essa foi a alteração aí. Estamos acabando, hein, pessoal? Da expedição de certidões. As serventias judiciais fornecerão certidões relativas ao quê? Ajuizamento e processamento de feitos, ressalvados processos abarcados por segredo de justiça. O que mudou aí? Antigamente era certidão escrita, aí agora ela vai fornecer certidão. Pode ser escrita, mas pode ser eletrônica. Hoje em dia é muito comum certidão eletrônica, salvo quando, isso aí também, essa exceção não tinha, quando o processo estiver abarcado por segredo de justiça. Aí nem todo mundo vai poder ter acesso. Aí também não tinha. E aqui embaixo a certidão será a transcrição dos registros físicos e eletrônicos. Antes era só transcrição dos registros, não falava se era físico ou eletrônico. Agora tem essa distinção. Peças dos autos, documentos e outros assentamentos físicos ou eletrônicos. Também não tinha essa disposição aí. Vamos ver aqui no quadro. Tá aí como era antes, tá vendo que tá taxado ali já? Certidão escrita não existe mais. E as alterações, né? As serventias judiciais fornecerão certidão sobre ajuizamento e processamento de feitos. Certidão relativa ao ajuizamento e processamento de feitos, ressalvados os processos abarcados por segredo de justiça. Aí está o resto, né? O que é essa certidão? É a transcrição de registros, peças, autos, documentos e outros assentamentos. Aí acrescenta o quê? Físicos ou eletrônicos. E constará aí o que? São os requisitos, né? Documento, denominação, endereço da serventia, finalidade, assunto e a data da expedição, né? Então, os requisitos aí da certidão. E vai ser disponibilizada ou de modo físico ou de modo eletrônico. O último detalhe aqui sobre certidões, né? Fica autorizado o uso de cópia física ou eletrônica de peça conferida pela serventia, que será parte integrante da certidão. Então, a cópia aqui é a famosa Xerox. Antigamente era a Xerox física, né? Agora pode ser a cópia física ou eletrônica. Vai acompanhar a certidão. Cadê, professor? Lá em cima, ó. Fica autorizada pela serventia o uso de cópia de peça. Então, agora a cópia de peça física ou eletrônica, que será integrante da certidão. A certidão, após recolhida as custas, será fornecida em até 8 dias, mediante requerimento escrito, com a finalidade e vai observar a ordem cronológica, podendo o juiz competente autorizar a expedição em caráter urgente. O juiz pode furar a fila aí. As custas judiciais devem ser pagas antecipadamente ao ato, salvo quando beneficiário da justiça gratuita e ações de execuções de título extrajudicial propostas no juízo civil e do consumidor. Se você não viu essa aula 4, está aqui, eu explico bem melhor isso daí. E por fim, a aula 5 de custas, uma única alteração aqui em toda a aula de custas. Vamos ver ela aqui. O recolhimento de custas de cumprimento de cartas precatórias oriundas de outros estados deverá ser comprovada e certificada em regra no juízo de precado, devendo as cartas expedidas desse estado atender o estabelecido neste Código de Normas. O que está falando aí? Tá vendo que já está taxado aí, né? Então, vamos ver como era antes. Antes, o recolhimento de custas pela expedição e pelo cumprimento de carta precatória era comprovado aonde? No juízo deprecante. Agora isso foi desmembrado, né? Como eram duas coisas, expedição e cumprimento, era feito tudo no juízo deprecante. Agora cada um vai fazer o seu. Agora a comprovação do recolhimento para expedição será feita no juízo deprecante. E a comprovação do cumprimento será feita no juízo deprecado. É isso que está falando aí. Vamos ver aqui a modificação. Aí, ó. Recolhimento das custas de cumprimento de carta precatória oriunda de outros estados
será comprovada e certificada, em regra, no juízo deprecado. Antes, isso aí era feito também no juízo deprecante. E também o recolhimento das custas de expedição era feito lá. Agora, só da expedição é lá e o do cumprimento é no deprecado. Então, muito cuidado aí com essa alteração, bem importante. Se você não viu essa explicação, eu explico bem direitinho na aula 5 de custas, está aqui em cima, em algum lugar no card. E acabamos essa aula bônus, hein, pessoal, com as modificações aqui feitas pelo Código de Normas, né? Você está vendo as modificações que podem vir a ser cobradas na volta do concurso, né? Então, terminamos a primeira aula aqui, bastante informação, é claro, mas a título de informação. Não houve nenhuma modificação ainda. Pode ser que haja, pode, provavelmente vai haver, provavelmente, mas aqui ainda não houve. Então, estamos apenas nos atualizando, né? Trouxe as alterações, vocês viram que não modificou muita coisa, parece muita coisa, mas são coisas pontuais, 90% continua igual, o seu estudo não foi perdido, você não perdeu o seu tempo. Então é isso, teremos uma parte 2 e uma parte 3 provavelmente. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like para que o YouTube notifique você aí a respeito das próximas aulas aqui no Legislação e outros cursos que estamos planejando aí para vocês. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais dúvidas, informações lá no Instagram, @legislação. Vou deixar também aqui o meu Instagram pessoal, por quê? Porque às vezes eu demoro um pouco a responder o do Legislação, @salu.l.a. Então, tá aí o meu Instagram pessoal, qualquer coisa você me manda uma mensagem lá, se tiver alguma dúvida aqui a respeito dessas modificações, aí eu respondo para você de forma mais rápida. Então, pessoal, fico por aqui hoje. Amanhã nós voltamos aqui com a parte 2 das modificações, veremos até a aula 8, entre a 6 e a 8. Por aqui, até amanhã, 8 da noite. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.